Ele pegou um chute de fora da área, que a bola foi lá no placar eletrônico. Eu falei, mas não é o Saul que chutou. Mas depois ele teve uma que chutou que passou aqui, ó, tirou tinta. Nossa senhora. Se tivesse mais uma demão de tinta, é demão, viu, gente, que chama, não é mão, não. É uma demão de tinta, dava uma raspadinha na trave. E o que os caras do Flamengo bateram bem o pênalti? Nossa! Aí foi e o que o goleiro... Agora, aquele negócio, ele disse que ia se recuperar para os jogadores, né? Falou. Aí o Rossi foi lá e se recuperou, pegou 2 pênaltis. Teve a chance de, né? Os 2 pênaltis no mesmo canto. Curioso, né? Mal batidos. Os 2 pênaltis no mesmo canto. Ele falou, pá! Tirou, o Flamengo está classificado. Eu não fico com a opinião do treinador do Flamengo, do Felipe. Eu não acho que o Flamengo classificou era o que precisava, não. Porque a torcida do Flamengo sabe que pro Flamengo não basta só se classificar. A torcida do Flamengo sabe que pro Flamengo não basta só ganhar. O Flamengo tem que classificar, tem que se classificar jogando bem. Tem que ganhar sendo superior e jogando bem diante do adversário. Então, por enquanto o Flamengo está classificado. Mas, olhem, eu tô até com a camisa azul clara aqui para falar do Racing. Olho, hein? É outro tipo de jogo. Projetaremos também. É outro time. Eu não tô nem um pouquinho surpreso com o que o Flamengo passou. Nem um pouquinho. Olha a minha cara de surpresa que o Flamengo passou. O Flamengo vai jogar num estádio que é a torcida do Racing, ela é diferente da torcida do Estudiantes, que é diferente da torcida do Boca, que é diferente da torcida do Racing. O Racing é uma torcida que empurra o time. Me disseram que a torcida do Estudiantes é torcida de colégio perto da do Racing. Não, são juvenis perto do Racing. O confronto do Flamengo é bem mais difícil que o do Palmeiras. Bem mais difícil que o do Palmeiras. Apesar da altitude, a semifinal do Flamengo ela é bem mais complicada. Rafinha, vamos dar um pulo lá no Mirante do Leblon? Você acha? Eu acho taco a taco. Acho o Racing mais casca grossa. É 2.850, Azul. Mas o Racing é bom. O Racing é um belíssimo time. Muito bem treinado. E é um time que não dá respiro para que joga, o Gustavo Costas conseguiu fazer, porque ele é assim, com que o time morresse de jogar pelo Racing. Eu sou fã desde o ano passado na Copa Sul-Americana. Ontem, quando o Estudiantes fez o segundo invalidado, em impedimento, eu tenho certeza absoluta que o nosso Rafa Marques começou a imaginar como seria a sexta-feira pela manhã, lá no Rio de Janeiro, no desembarque, na chegada do Mengão. Plihal, na verdade, pensei sim. Aqueles segundos entre o momento do segundo gol do Estudiantes e a anulação confirmada pela equipe de vídeo da arbitragem foram segundos eternos, né? Fiquei imaginando já a crise que teria que ser contornada no Flamengo diante do que é para o torcedor o grande mote da temporada. O torcedor do Flamengo não quer ser campeão brasileiro? Quer ser campeão brasileiro. Mas o torcedor do Flamengo não abre mão de ser campeão da Libertadores. Quer o tetracampeonato, quer jogar a Copa Intercontinental, garantir vaga já no Mundial de Clubes de 2029. O torcedor do Flamengo gosta muito da glória eterna. Então, seria uma situação altamente impactante o Flamengo voltar da Argentina eliminado pelo Estudiantes, até para a diferença técnica, né, entre os dois times, embora ontem o Eduardo Domingues tenha dado uma injeção de ânimo na sua equipe. A atitude do Estudiantes realmente foi muito pesada e contrastou, né, com a letargia do Flamengo, muitos jogadores rendendo abaixo do que podem render. Talvez os titulares das manchetes de amanhã serão o Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem, mas a verdade é que a manchete é só uma. O Flamengo está na semifinal, fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar. O Rossi, ele tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores do grupo, e quando veio os pênaltis ele veio falar para mim, deixa comigo que eu errei antes, mas eu vou classificar a gente agora. Gustavo Zupac, como diria Jack, o estripador, vamos por partes. Por partes. A análise fria do Felipe quanto à importância prioritariamente do resultado. Você, como Pascoal, discorda ou você acha que o Felipe tem razão? Não, assim, em relação à campanha do Flamengo na Libertadores, é claro que o mais importante a essa altura é estar classificado.
porque raramente se constrói uma campanha vitoriosa em Libertadores só com êxitos retumbantes. O Flamengo de 19 passou nos pênaltis do Emelec, o Flamengo de 19 foi campeão jogando pior que o River, mas virando nos 2 últimos minutos. O Palmeiras do Abel foi campeão perdendo para o River em casa a semifinal, jogando uma final muito ruim contra o Santos, um jogo fraco que ganhou com 100 minutos, né, na prorrogação. E assim é a história da Libertadores. As Copas permitem que você não jogue bem ou não jogue tão bem e passe. Então, assim, claro que o mais importante é a manchete. Eu concordo com o Felipe, a manchete tem que ser: Flamengo se classifica para a semifinal. Mas a gente pode aprofundar. E quando a gente aprofunda, a gente olha o todo. E o todo é que da Libertadores, não só do jogo de ontem, da Libertadores, o que a gente tira de bom, realmente bom do Flamengo, foram os 2 jogos contra o Inter e o primeiro tempo do jogo da semana passada contra o Estudiantes. Né? O Flamengo da Libertadores, ele joga substancialmente pior do que o Flamengo do Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é um campeonato de regularidade. A LDU se classificou na frente do Flamengo. A LDU em casa foi bom, Zupac. Sim. Contra a LDU em casa foi bem, mas a fase de grupos como um todo ela foi decepcionante. Esse é o gol que a torcida do Flamengo suspirou, né? O Léo Ortiz disse em entrevista que ele segura, ele dá uma travada. Ele dá uma travada justamente para deixar o atacante do Estudiantes sem impedimento, e essa travada foi essencial. Assim, o que mais me chamou a atenção no jogo de ontem, o que mais me incomodou, é porque o time do Flamengo nas mãos do Felipe tem, no meu entender, como principal característica a fome pela bola o tempo inteiro, aquela pressão pós-perda, o sufoco na posse de bola do adversário, e isso a gente não viu tanto ontem. Eu fiquei com a impressão que o Flamengo acreditou demais na capacidade técnica de jogar o jogo de ontem. E ontem era um jogo que pedia um pouco mais. O Estudiantes entrou para competir em cada bola e o Flamengo acreditou demais no fato de ser melhor que o Estudiantes. E por isso não conseguiu ser melhor, embora tenha tido posse de bola, tenha controlado o jogo, mas não foi um time tão perigoso assim ao Muslera, que nem acho que é um grande goleiro. O Muslera aceita muitas vezes e o Flamengo testou pouco o Muslera. Então o Flamengo facilitou que o Estudiantes fizesse exatamente o jogo que o Estudiantes precisaria fazer para tentar se manter vivo na competição. Mas toda hora aquela casquinha para trás. Pro Carrilho, né? Pois é. Toda hora a mesma bola. Tá muito, o negócio estava muito manjado. Sim. A bola sai do zagueiro ou sai de um volante para chegar, vai no centroavante para dar uma casquinha para quem vem de trás na velocidade. Isso é mais... Mas Guido Carrillo fez um bom jogo. Olha os números do Carrillo na partida de ontem. Criou uma chance, venceu 18 duelos em cima exatamente do que acabou de dizer o Oswaldo Pascoal. Venceu 11 dos 18, né? Duelos aéreos 14 e dos 14 venceu a grande maioria também 10. E fez o gol do jogo de ida que colocou o time vivaço ontem lá em La Plata. Agora, o Flamengo tem... Por isso é que eu não concordei com o treinador do Flamengo, com o Felipe Luiz. Porque eu acho que a classificação veio aqui, ó. Suada, alguns jogadores abaixo do que eu esperava. O Alexandro ainda não me convence na lateral esquerda do Flamengo. O Jorginho fez um jogo abaixo do que ele pode render, e a gente tem que entender, ele não participou da última partida pelo Campeonato Brasileiro, estava voltando de lesão, e a gente tem que entender. Saúl jogou de novo uma enormidade. O debochado, que o fã número 1 do debochado sou eu, não tem fã maior do Arrascaeta do que eu. Não fez um bom jogo, mas ele é capaz de decidir uma partida. Mas ele não foi bem ontem. Pedro não foi bem ontem. Não foi bem. Assim, ontem o jogo foi daquela do estilo Libertadores dos anos 80. Para quem não viveu Libertadores dos anos 80, dos anos 90, ontem teve um pouquinho do que é. Um pouquinho, hein, gente? Um pouquinho, porque era muito pior que isso. Mas a chegada e tal, e o braço, às vezes o skate tá correndo, o braço fica longo, sabe como é que é? Às vezes ele vai correr, ele precisa dar uma passada longa, o braço é muito para trás, às vezes a chegada vem aqui, pega duro. Então, é um pouquinho daquilo que acontecia nos anos 80, nos anos 90, a gente viu ontem na Libertadores da América. Antes da gente entrar na história do Rossi neste jogo, Rafa, a gente sabe que o jogo da Libertadores, um jogo de Libertadores,
Libertadores é muito diferente do jogo do Campeonato Brasileiro. Enfim, os times são mais matreiros, é um jogo ali que tem um caráter decisivo de que se você bobear, você vai embora mesmo, mais ou menos como acontece em Copa do Mundo. É claro que isso muda a forma do Flamengo jogar. Mas por que você acha que este Flamengo, também tão cascudo, tem dificuldade em se adaptar a jogos de Libertadores? É uma pergunta interessantíssima, viu, Prel? Porque ela... É aí, nação. O que achou da classificação do Flamengo? Comente e deixe sua opinião aqui embaixo, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo sobre o Flamengo.